Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre carta de hospitalidade e declaração de presença aqui na Itália. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, já deixa o seu joinha e nos acompanhe nos próximos vídeos porque a gente sempre traz muitas informações sobre viagem e vida na Itália. Bora lá! Se você está planejando vir para a Itália, seja para passear, visitar amigos, visitar a família, saiba que essas duas coisas vão cruzar o seu caminho, a carta de hospitalidade e a declaração de presença. E é muito importante você saber do que se trata para você não ter dor de cabeça com a burocracia aqui na Itália. A carta de hospitalidade nada mais é do que uma declaração que a pessoa que vai te receber aqui na Itália precisa preencher. É como um documento informando para as autoridades italianas que você vai ficar hospedado na casa daquela pessoa. E quem precisa fazer esse documento? Todo estrangeiro de fora da União Europeia que vem para a Itália para ficar na casa de familiares, de amigos, do namorado. Quem vai ficar em hostel ou em hotel não precisa fazer essa carta de hospitalidade, porque o próprio lugar já informa as autoridades no momento em que você se hospeda. Quem faz essa declaração é o dono do imóvel ou a pessoa que está ocupando aquele imóvel legalmente, ou seja, a pessoa que está alugando aquele imóvel. Para preencher a carta de hospitalidade não tem segredo, é bem simples. Eu trouxe um modelo aqui para vocês verem. Vocês encontram diversos modelos aí no Google. Você coloca os dados da pessoa que vai te hospedar, o sobrenome, o nome, a data de nascimento, o comune e a província de nascimento e o endereço de residência. A data de início e final da hospedagem, ou só o início se for uma hospedagem por tempo indeterminado. E aí você marca aqui a opção que vai ser por tempo indeterminado. Aqui você coloca os dados do hóspede, ou seja, os seus dados, o sobrenome, o nome, a data de nascimento, a cidade e o país de nascimento, qual é a sua cidadania, no caso brasileira, e o endereço de residência no país de origem. Coloca também um documento de identidade, que vai ser o seu passaporte, o número, a data de emissão e o órgão emissor desse passaporte. Aí você vai preencher o endereço onde você vai se hospedar. E a pessoa que vai te hospedar assina. A pessoa que hospeda leva essa carta de hospitalidade na questura ou no comissariato, que são as delegacias de polícia daqui da Itália, em até 48 horas após a sua chegada. Junto com a carta de hospitalidade, a pessoa também vai levar uma cópia da identidade dela, uma cópia do seu documento válido, ou seja, o seu passaporte, e também o contrato de aluguel da casa, se a casa for alugada, ou o ato de propriedade, se essa casa for da pessoa que está te hospedando. Parece bem burocrático, mas é bem tranquilo de fazer. É só mesmo para oficializar que você tem um lugar para ficar aqui na Itália, que você não vai ficar perdido por aí. A declaração de presença, como o próprio nome já diz, é quando você declara a sua presença em território italiano para as autoridades italianas. E quem precisa fazer esse documento? Todo estrangeiro de fora da União Europeia que entrou no território italiano vindo de um dos países pertencentes ao espaço Schengen. Por exemplo, se o seu voo do Brasil para Roma faz escala em um país da área Schengen, como França, Espanha ou Portugal, o seu passaporte vai ser carimbado na imigração quando você fizer essa escala, quando você chegar nesse país. Depois, quando você pegar o seu próximo voo e vai chegar em Roma, você não vai passar mais uma vez pela imigração. Então, o seu passaporte não vai ser novamente carimbado. Oficialmente, não tem nenhum documento que demonstra quando foi que você chegou na Itália. Então, você precisa avisar as autoridades quando foi que você chegou aqui. E isso você vai fazer também ou na questura ou no comissariato. Você vai apresentar uma cópia do seu passaporte, a sua passagem de retorno para o país de origem e também o endereço onde você vai ficar hospedado aqui na Itália. E aí é que entra a carta de hospitalidade. Você tem até 8 dias depois da sua chegada para fazer a declaração de presença. Agora, se você entrou na Itália com um voo direto, você não precisa fazer a declaração de presença,
porque o seu passaporte foi carimbado na imigração italiana, e esse carimbo já é uma declaração do dia que você entrou no território italiano. E agora você me pergunta, tá, e se eu não fizer nenhuma dessas duas coisas, nem a carta de hospitalidade e nem a declaração de presença? Pode até parecer que ninguém vai verificar, mas a verdade é que futuramente isso pode te causar algum problema. Se você tivesse hospedado em um hotel ou em um hostel, você não precisa se preocupar, porque o próprio lugar já vai declarar a sua presença para as autoridades. Mas se você for ficar hospedado na casa de familiares, de amigos, do namorado e não fizer a carta de hospitalidade, oficialmente você estará irregular no país. Isso pode vir a te complicar se, por exemplo, a polícia estiver fazendo alguma verificação de documentação no trem, que é muito comum aqui. Ou se você for ficar na Itália por mais de 90 dias e tiver que pedir o seu permisso de sojourno. Você não sabe o que é o permisso de sojourno? Então você precisa assistir o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Nesse vídeo eu explico direitinho o que é o permisso de sojourno, quem precisa fazer e como é que se faz. Então, depois desse vídeo, você vai lá assistir o vídeo sobre permisso de sojourno. Então, é melhor não dar bobeira, né? A carta de hospitalidade e a declaração de presença são documentos super simples de fazer, são gratuitos e fazem você evitar futuras dores de cabeça. E aí, deu para clarear um pouco as ideias? A Itália adora uma papelada, adora uma burocracia. Mas no fim das contas, tudo isso é para ter um controle de quem está entrando e saindo do país. Se você fizer tudo direitinho, não vai ter problema nenhum. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. E é claro, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está pensando em vir para a Itália e não tem ideia do que é a carta de hospitalidade e a declaração de presença. Te vejo no próximo vídeo.